Pastor, o senhor acredita que a mão de Deus permitiu esse mal que veio da China? O senhor acredita que essa pandemia é justiça de Deus? Que foi algo meramente humano ou que Deus quis e tem um propósito? E junto com essa, o coronavírus é do diabo? Irmãos, veja só. Tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade de lidar com a pandemia, com o coronavírus, com o colapso econômico, com a quarentena, com o desemprego, com as mortes, com o conflito político, com as rebeliões, com os arrastões. Por quê? A igreja brasileira não foi treinada para passar por isso. Não foi treinada. Nós somos um país que não viveu guerra, não viveu grandes pestes, tragédias naturais. Há muito tempo o país goza de uma passividade nestas áreas. Associa-se a isso também a teologia que predominou no Brasil todos esses anos. Triunfalismo, prosperidade, vitória, somente isso. Deus quer o melhor para nós, o melhor dessa terra vai ser nos dado. Deus quer você por cabeça e não por cauda, quer você rico e não pobre, patrão e não empregado, sofrimento não é de Deus, doença não é de Deus, é do demônio, ou você não tem fé. E agora veio essa pandemia, essa tragédia, e a maioria dos crentes estão sem resposta, não sabe se defender, não sabe se proteger, estão com a fé comprometida, estão questionando a Deus, questionando seus líderes, estão apavoradas, amedrontadas, estão pensando que o demônio está controlando tudo, ou que a fé delas é fraca. Por quê? Não foram advertidas do dia mau. Crente sofre, crente morre, crente pega peste, crente perde emprego, crente sofre agressão física. Tudo isso acontece conosco. Crente fica doente. Deus não cura todo mundo. Ainda que eu creia que Ele cure, Ele tem poder de curar. Deus cura em resposta à oração e opera milagre onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Só que não faz por atacado. Faz soberanamente. E as pessoas também não conhecem os atributos de Deus. Isso é uma ignorância profunda nos atributos de Deus. Olha essa pergunta. O diabo causou o coronavírus? O diabo não é soberano. O diabo não manda. O diabo nem está assim com Deus, né? Esse pé de igualdade. O diabo é uma criatura que é para Deus o que os micróbios são para nós. Não oferece qualquer perigo para Deus. Então, uma ignorância dos atributos de Deus faz com que as pessoas não entendam essa crise. Um dos atributos que você tem que entender agora é a soberania de Deus. O que quer dizer isso? Deus governa, controla tudo que existe no universo, cada partícula de poeira, de modo que Deus não só permitiu o coronavírus, a crise, Deus decretou, Deus ordenou ela. Deus é que está por trás dessa peste. Ah, pastor, como é que você fala isso? Vou repetir o que eu já falei em outras lives. Quem mandou o dilúvio? Noé? O diabo ou Deus? Ah, foi Deus. E o dilúvio fez o quê? Veio regar a horta de Noé? O dilúvio matou toda a raça humana, salvo os que estavam dentro da arca. Deus mandou. Quem mandou as pragas do Egito? Foi Faraó? O diabo? Foi Moisés? Foi o homem? Foi Deus. Piolhos, rãs, o Nilo em sangue, saraiva de fogo. E a 10ª, a morte de todos os primogênitos. Quem foi que mandou? O diabo? Faraó? O homem? Deus ordenou a morte dos primogênitos. Quem mandou a seca nos dias de Elias e ficou 3 anos e meio causando morte, superinflação, colapso econômico? Deus enviou a seca nos dias de Elias. Quem mandou fome? 7 anos de fome na época de José? Deus. Quem é que mandou o coronavírus? É só você ler Amós capítulo 3. Acontecerá um mal sem que Deus tenha feito? Eu vou ler esse texto de Amós. Talvez você fique perplexo porque nunca ouviu isso, e você vai poder ouvir. Olha que coisa simples, simples. Amós 3:6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Acontecerá algum mal sem que Deus tenha feito? Deus fez, Deus provocou.
Deus permitiu. Então, 3 coisas que você tem que aprender. Primeiro, Deus não só permitiu, como Deus causou, decretou, governa sobre a epidemia. Segundo, para quais propósitos? Primeiro, juízo sobre as nações, sobre os ímpios. Juízo sobre os soberbos, os arrogantes, os idólatras que voltaram as costas para Deus, estão sentindo o peso da justiça divina sobre uma nação, sobre uma geração sensual, idólatra, arrogante. É o juízo de Deus que colocou um ser microscópico, que é milhões de vezes menor do que algo vivo, algo visível. E uma coisa microscópica, que nem tem vida em si, precisa entrar numa célula para ter vida. Está colocando o mundo inteiro, as nações, as potências mundiais, as inteligências, os poderes econômicos e militares, de joelhos. Então, com essa intenção, juízo para humilhar. E terceiro, Deus o decretou para purificar seu povo, santificá-lo, levá-los às veredas antigas, tirar os ídolos do coração, o mundanismo, o materialismo, a sensualidade. Tirar os olhos da igreja do mundo, da feira da vaidade. E também para purificar, separar joio de trigo, esse inchaço gordo que se tornou a igreja. Muitos cristãos nominais não prevalecerão, sucumbirão nessa prova, deixarão a fé. E Deus contará com o povo, com a igreja verdadeira, através desse mal. Ok? Então, irmãos, esta é a palavra com relação. Não é o diabo que governa. O diabo não tem poder sobre essas matérias, sobre essas criaturas. O diabo não tem poder sobre isso. Não foi dado a ele esse poder. Quem tem esse poder é Deus. E Deus faz por seus propósitos. E não há nenhum mal em Deus fazer, porque Ele é justo e é tudo que os homens merecem. E Ele faz para juízo das nações e purificação da sua igreja. Amém?